Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso propósito é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita através das diversas obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita. Estamos seguindo atualmente o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e hoje estudaremos o capítulo 12, intitulado Os Descobridores do Homem. Quem preparou a reflexão para nós foi a Dorcas, em conjunto com a Cláudia. Preparem-se, porque tem algumas questões, algumas provocações bastante interessantes que a Dorcas fez. Não vou dar muito spoiler, então você vai ter que ficar aí para ouvir junto com a gente. Mas não se preocupe, a gente vai ter um tempinho aí. E também quero lembrar que a gente vai ter mais tarde a nossa live no canal do YouTube. Já contamos com a sua presença, mas não se preocupe, caso não possa estar ao vivo, que é sempre melhor, mas fica tudo gravado e disponível para você. Então a gente vai ter um tempinho maior para discutir, debater, fazer perguntas, enfim, para estarmos juntos. Vai estar eu, o Ítalo, a Lana, a Dorcas e a Cláudia mais tarde. Já estamos te aguardando. Tá? Então já fica aqui o nosso convite, assim como também te convidamos para estar conosco nessa empreitada de divulgação. Participe nas nossas redes sociais, deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, divulgue os links, enfim, esteja junto conosco. E ao final desse nosso podcast, temos sempre o nosso momento de oração. Iniciamos sempre com a poesia, hoje não vai ser diferente, uma poesia bastante reflexiva da Maria Dolores, convidando-nos à prece ao final do nosso podcast. Deixamos sempre no detalhamento da descrição outras bibliografias complementares para que você possa estudar, enfim, vamos juntos. E sempre encerramos então com o nosso convite. Vamos ouvir? Irmãos, desejo que estejam todos bem, guardados e amparados por nosso bondoso amigo Jesus. Neste capítulo 12 do livro Jesus no Lar, Jesus dialoga conosco sobre os descobridores do homem. O espírito de Neio Lúcio, através de Chico Xavier, apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro. E esta lição é de especial importância para nós, porque nos faz olhar para dentro de nós mesmos e nos descobrirmos como realmente somos. Bem, descobrir-se, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, tem a ver com chegar a conhecer, mostrar-se, revelar-se. Jesus nos convida a esta autorrevelação, num processo de autodescobrimento, um mergulho dentro de nós mesmos e de nossa personalidade. O que nós escolhemos ser? E mais intimamente, o que me identifica? Qual é minha personalidade? Para tanto, irmãos, eu e Claudinha desejamos carinhosamente convidá-los a estudarmos juntos sobre a autoidentificação. Será que nós sabemos o que faz parte de nós e o que não faz parte de nós? Com que nos identificamos? Eu fui lá na área de Direito com a Claudinha e Dr. Tiago de Araújo, na Revista Brasileira de Direito Civil, escreveu sobre o direito à autoidentificação. Achamos interessantíssimo, irmãos, uma análise à luz dos direitos da personalidade, esclarecendo-nos que é possível afirmar que o direito à autoidentificação é um dos corolários dos direitos da personalidade, reconhecido e protegido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Trata-se de um direito fundamental que permite ao indivíduo escolher livremente a sua identificação pessoal, sem qualquer interferência externa, desde que observados os limites impostos pela ordem jurídica. Quer dizer, eu posso ser quem eu quiser ser.
Mas quem eu escolho ser? Como eu escolho me comportar? É importante destacar ainda que a proteção aos direitos da personalidade e, consequentemente, ao direito da autoidentificação é essencial para garantir a dignidade da pessoa humana, continua o Dr. Tiago, um dos pilares fundamentais da República Federativa do Brasil. O nosso país, em sua Constituição, defende a autoidentificação. Cada um tem a sua personalidade e essa personalidade dignifica o homem. O espírito Joana de Ângelis, no livro Vida, Desafios e Soluções, na psicografia de Divaldo Franco, esclarece: a sua autoidentificação, o autodescobrimento, permite o conhecimento das necessidades de progresso, ao tempo que desarticula as dificuldades que foram trabalhadas pelas experiências negativas das experiências transatas, cujos resíduos continuam produzindo distonias. Eu sou fruto daquilo que vivi, irmãos, né? Somos frutos da nossa história de vida. Por isso, é muito importante que nos compreendamos, para que assim possamos trabalhar com a nossa personalidade, que é um direito nosso. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, continua Joana, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se liberam os efeitos danosos do passado e estabelecem novas normas de conduta para o futuro. É muito importante isso, não podemos viver do passado, não podemos viver amarrados na culpa, que gera em nós comportamentos distorcidos. E é isso que Jesus quer nos ensinar, é isso que Jesus quer que vejamos em nós, o que tem nos causado incômodos comportamentais. Neo Lúcio nos conta que, após a palestra sobre a vida de Jó, diante da vibração de alegria em todos os semblantes, né? Porque falar de Jó é falar de fé em Deus, falar de comprometimento, né? Falar de dúvidas também, mas falar de autorreconhecimento, não é? Jó disse: eu sei que o meu Deus vive, eu sei que o meu Deus vive, logo eu não estou só. Então, isso gerou uma alegria muito grande nos irmãos, porque Jó venceu a sua batalha de provações. Bem, Jesus, então, muito bem-humorado, ele contou uma história de um homem crente que vivia na cidade de Nínive e todos elogiavam a sua conduta. Logo, vários arcanjos pediram a Deus Todo-Poderoso sua transferência para o céu. Mas, para verificar se ele realmente estava preparado, Jesus pediu aos anjos educadores que entrassem em ação. Isso nos faz lembrar da pergunta 501 do Livro dos Espíritos sobre a ação dos Espíritos em nossa vida. Maravilhoso, irmãos, não estamos só. Porque a ação dos Espíritos em nossa vida é oculta e porque, quando eles nos protegem, não os fazem de maneira ostensiva? Perguntou Kardec ao Espírito da Verdade. O Espírito respondeu: se contasses com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência e, em geral, é preciso que adquira a sua custa. É necessário que exercite as suas forças sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada, de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Maravilhoso, irmãos. Portanto, concluímos que os anjos educadores são espíritos que nos protegem, ajudando-nos a desenvolver a autorresponsabilidade, que nos auxilia a marchar em direção à perfeição relativa através do livre-arbítrio. A transferência de culpa, irmãos,
é uma atitude muito comum nossa, que nós praticamos e às vezes nem percebemos, tanto na vida pessoal quanto na rotina profissional. E especialmente quando ocorre algo negativo em nossas vidas, isto reforça a relevância da autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade está associada à capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, aquilo que é positivo ou negativo, e também o que nos influencia, diretamente ou indiretamente, e está diretamente associada à nossa evolução moral. Fábio Ricotta é um empreendedor especialista, em marketing digital. E eu achei muito interessante a colocação dele. Para conseguir desempenhar uma habilidade da autorresponsabilidade, é essencial conseguir lidar e equilibrar o nosso lado emocional. Neste capítulo, Os Descobridores do Homem, Jesus nos atenta para isso, irmãos, equilibrar nosso lado emocional. É fato, continua Fábio, que não é possível controlar as ações dos outros. Porém, você consegue gerir suas próprias emoções, parar e visualizar seus sentimentos como um todo, não naquele momento. Por exemplo, continua Fábio, se você falhou e não apresentou o que era esperado, é melhor depositar suas energias para encontrar soluções do que transferir a culpa para os outros. Vamos concentrar nossas energias agora, reconhecer-nos e não transferir a culpa das nossas atitudes para as atitudes dos outros. Entendemos então que para desenvolvermos a autoidentificação, precisamos estar conscientes de nossa autorresponsabilidade. Este esclarecimento será muito importante para entendermos o propósito dos anjos educadores que, segundo o capítulo 12, enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Esses descobridores são a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Eles desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis, irmãos. O homem crente entendeu e passou tranquilamente nas provas da necessidade, do poder e do dinheiro. Ficou todo animado. Mas aconteceu algo em sua última prova. Nosso irmãozinho sentiu sua dignidade abalada e logo lhe manifestou a cólera. Diz-nos assim Neio Lúcio, triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estrutura social e indiscutível dignidade. Então, irmãos, o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto e ele desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, servidores, prejudicando as suas próprias obras. Somente depois de muitos dias ele conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe que era necessário o maior aperfeiçoamento. Irmãos queridos, mas o que é a cólera? De acordo com o dicionário de significados, a cólera é uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. É um comportamento de ferocidade, de irritação. Foi o que aconteceu com o nosso irmãozinho de Nínive e o que acontece conosco em nosso dia a dia. Cólera é um comportamento impulsivo, gerado pela irritação e essa motivada pelo sentimento de ira e de raiva. Mas, antecedendo a emoção de raiva, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta sobre o orgulho ferido, tornando-se então o ponto gatilho para a cólera. Diz assim o Evangelho, em seu capítulo A Cólera: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar.
A vos considerades, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. E nos orienta, irmãos, a autoidentificação. Allan Kardec nos diz, através do Espírito da Verdade, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes sutis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Entendemos aqui, irmãos, que para desenvolvermos a autoidentificação, precisamos compreender os próprios traços de personalidade e padrões de comportamento, iniciando por uma autorreflexão sobre o que nos atinge, como nos atinge e por que nos atinge. Precisamos cuidar de nós mesmos, irmãos. Precisamos pensar em nós com muito carinho e em nossos padrões de comportamento. Lembremos que personalidade, segundo a psicologia, é um conjunto de características que inclui o temperamento, os aspectos como valores, crenças e atitudes e comportamentos aprendidos. A personalidade é como uma pessoa se apresenta e se relaciona com o mundo e com os outros. E o comportamento colérico pode fazer parte dessa apresentação. Depende de nós. Iniciemos então, irmãos, perguntando a nós mesmos qual a importância que se liga à nossa personalidade que abre caminho para um comportamento colérico. Irmãos, realmente esse comportamento precisa nos incomodar e gerar em nós múltiplas reflexões, conduzindo-nos a uma mudança de pensamento, numa busca de um equilíbrio emocional, pois a cólera prejudica não somente a nossa mente, como descrito acima, o meu próximo também, mas também todo o meu corpo, a minha saúde. O Evangelho continua: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Eu sou a minha primeira vítima quando tenho um comportamento colérico. Queridos, a medicina nos alerta também a respeito disso. Precisamos nos atentar para a nossa saúde emocional, pois segundo a ciência da neurologia, a vasodilatação, maior disposição de sangue na cabeça, uma pressão aumentada são reflexos da raiva. O problema é que se essa situação se der por muito tempo, de forma crônica e de persistência desses sinais, podem provocar hipertensão e até mesmo a diabetes. Este momento de fúria também pode ocasionar, segundo a neurologia, um colapso orgânico, aumentando o risco de infarto e de AVC. Mas a medicina alerta que tentar suprimir a raiva também pode trazer problemas como depressão e ansiedade. Vale a pena permitirmos que o orgulho nos controle? Então, o que fazer? Cada pessoa é única, meus queridos irmãos, por isso não há receita de bolo. Mas há esclarecimentos e orientações da espiritualidade amiga através do nosso bondoso amigo Jesus e dos anjos educadores nessa escola de iluminação espiritual. E Emmanuel, em seu livro Canais da Vida, nos diz: recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que nos, oferecendo a luta depuradora, possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado, continua Emmanuel. Revoltar-se, o homem à frente da vida, é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação.
Portanto, queridos irmãos, o que fazer? Precisamos aprender a lidar com nossas emoções. Recebamos a experiência com muito amor, sem negá-las, sem negar as nossas emoções, mas acolhendo-as, buscando no Deus Todo-Poderoso auxílio, amparo e proteção de nós para nós mesmos, possibilitando assim nossa própria regeneração. Que Deus nos abençoe. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia O Anjo e a Lama, de Maria Dolores. Dia de céu nevoento. Desce um homem do carro, fita a longa extensão do caminho de barro, e acusa a terra em volta, tomado de revolta, irritado e violento. Maldita lama, não posso me arriscar neste caminho imundo. Meu carro, habituado à firmeza do asfalto, de certo tombaria em qualquer salto. Maldita seja a hora em que saí de casa. E disse para a esposa que o ouvia: melhor voltarmos no outro dia e esquecer este chão que me enerva e me arrasa. O solo, humilde e escravo, assinalou o agravo e entrou em singular abatimento. Mas um dos anjos de orientação do campo, que aguentava o assalto da garoa, parou no mesmo ponto onde o homem gritara e disse à terra úmida: perdoa os insultos que ouviste, continua servindo, não te acuses. Chamam-te lama vil ou barro triste. Entretanto, nas leis da natureza, ninguém consegue pão à mesa sem recorrer ao trigo que produzes. Denominam-te chão lodoso e feio. Nota, porém, que os teus acusadores querem consigo as flores que te nascem no seio. O homem é um ser estranho, muita gente que te condena e te maldiz, não conhece o tijolo, a telha e o corpo das paredes, com que fazes no mundo tanta gente feliz. O asfalto, na verdade, é indício de progresso para as rodas de todos os matizes, mas não sabe o processo de acalentar sementes e raízes, para que a planta estenda por mágica oferenda de supremo valor a colheita que ajuda a conservar a fartura do lar onde a vida situa a presença do amor. Lama, somente lama desprezível, chamam-te aí no mundo, mas quase ninguém sabe. Talvez com exceção da mãe bovina que Deus te honrou com a erva, pela qual a pastagem se conserva, para que o leite seja, ante a criança, a essência da esperança, alimento e calor da bondade divina. Não te magoem críticas e golpes, não ouvides que, em ti, Deus resguarda e resume a química da vida que transforma o esterco envelhecido em vagas de perfume. A gleba imensa ouvia a mensagem celeste. Esqueceu toda a injúria, parecia que a luz do sol, voltando, a beijava e envolvia, procurando aquecer-lhe todas as energias interiores. Desde esse dia, a lama desprezada sentiu-se renascer para nova alvorada e passou, de maneira invariável, a responder sem mágoa a quaisquer agressores, trocando acusação, golpe e azedume pela onda generosa de perfume, embraçadas de flores. E então, Jesus, envolvidos nesta prece pelas luzes do teu amor, podemos sentir a presença doce dos mensageiros divinos ao nosso lado, verdadeiros anjos de amor a nos envolver. E lembramos a tua figura augusta e celeste, a fitar-nos profundamente, entendendo-nos as dificuldades e os problemas, mas em imenso amor, envolvendo o nosso coração em profundo afeto. Lembramos que tu és o Mestre, mas és, sobretudo, o amigo divino encaminhado aos nossos corações, de um amor tão profundo capaz de envolver a terra inteira.
E tudo isso, mestre amigo, fala-nos das possibilidades de continuarmos caminhando. Tua presença augusta fala, sobretudo, do amor infinito de Deus, que reconhece nossas dificuldades e desafios, mas propõe-nos, dia após dia, o renovar de nossas forças, para que possamos continuar caminhando, mantendo firme em nossos corações a vontade sincera de sermos melhores junto a Ti. Por isso, fortalece-nos e protege-nos os corações, para que, continuando a caminhar junto a todos os corações que se aproximam de nós, e sejamos sempre envolvidos pelo Teu amor e dispostos a recomeçar e a reconstruir, na certeza de que o futuro de evolução nos aguarda sempre. Que a Tua luz nos abençoe hoje e sempre, mestre amigo. Que assim seja.